Bom dia, dia 21 de dezembro de 2021, vídeo 19, e vamos iniciar com o subtítulo aqui, na página 138 do PDF, Deus, a única vida. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o ego, que é a questão mais principal, é a questão principal para que todas as coisas se resolvam na questão de suprimento. Nós já falamos um pouquinho do ego no vídeo passado, que quando o ego ele decide pelas suas próprias forças, e aí ele se afasta da força que rege tudo. E nós demos cabeçada na vida, e aí a gente está fazendo o que foi escrito, conseguir as coisas pelo esforço do seu próprio suor, e aí nós não nos conectamos com a presença onipresente, com o espírito de amor que é infinito, em sua complexidade é infinito, que abarca, que manifesta todos nós, e nós deixamos esse amor nos afastar de nós. Nós nos afastamos deste amor, só que este amor ele permanece dentro de nós, ele permanece de alguma forma querendo entrar em nossa consciência, nos empurrando, mesmo nas situações difíceis da vida, por não entendermos que somos que somos a realização de Deus aqui na Terra e que o reino de Deus já está implementado nesta Terra. Basta a gente mudar o filme que roda dentro de nossa consciência e projetarmos esse filme divino que está dentro de nós. Trocar estes filmes, trocar os paradigmas, o sistema de crença é crucial para que nós baixemos esse influxo de pensamentos, este ego que fala e que quer gritar, quer brigar, quer conquistar tudo que ele pode conquistar e mais um pouco. Então ele está sempre à frente da energia que está lá, serena, pacífica, amorosa e abundante, que está dentro de nós, dizendo assim: filho, tudo que eu tenho é teu, o lugar aonde estás é solo sagrado, a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Portanto, meus irmãos, se como agora chegou a semana do Natal, então o que acontece na entropia? Aquela compra de presentes, aquela questão de procurar as coisas para achar, para dar para a pessoa, para a pessoa ficar feliz, para a pessoa ter um pouco de paz, ou para a pessoa se satisfazer, ou satisfazer o ego da própria pessoa. E o Natal espiritual não é nada disso. O Natal espiritual é nós ter essa conexão com o Cristo que está nascendo em cada um de nós. E este Cristo que nasce em cada um de nós, ele nasce lá, bem no cantinho humilde dentro de nós. Lembram que eu falei? 2 centros, e Jung, em seus 31 volumes, especificou bem isso. Existem 2 centros. Um é o ego e o outro é o self. O self, ele está lá na periferia, esperando ser levantado, esperando ser experienciado, esperando ser tocado, para que enfim ele tome conta, ele abarque, ele manifeste e ele haja através de nós. Mas precisamos deixar este centro se impor, precisamos deixar que esse centro, que é por amor e harmonia, que ele vença a todo aquilo que a gente acredita, em fazer justiça com as próprias mãos, que a gente acredita em lutar para ganhar um pão de cada dia, e que acredita que nós precisamos dos homens cujo fôlego está em suas narinas.
Então colocamos a responsabilidade nos outros porque nós não temos emprego, não temos dinheiro, não temos casa, não temos a nossa vida para tocar. Mas a gente tem a nossa vida, e a nossa vida está lá, no lugar íntimo, no lugar que não tem idolatria, no lugar aonde está a manjedoura de luz envolvente, a manjedoura de luz primordial, a harmonia serena, pacífica, que é abundante e que não deixa faltar nada para nós. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque o Senhor é a única vida, e é a vida que nos move, que é por amor, que nos alimenta e que nos sustenta em todas as gerações, pela infinidade afora. Então vamos para o nosso subtítulo aqui na página 138, neste vídeo 19. Hoje, dia 21 de dezembro de 2021, terça-feira. Então, lembrando a todos que antes de assistirem este vídeo, vocês fazem 10, 5, 1 minuto de meditação para preparar as suas consciências. Façam uma ligação interna com vocês mesmos. Concentre nas palavras de Jesus, nas palavras de Deus, nas palavras que vêm através de Joel, que é da própria presença. Deus, a única vida. Costumamos acreditar que vocês têm uma vida. Eu tenho uma vida. Um recém-nascido tem uma vida. Não é verdade. Temos uma vida, mas ela não é nossa. A única vida que temos é Deus. Se existe apenas um Deus e Ele é vida, só pode haver uma vida. E essa é a vida de Deus. Como que uma pessoa cujo ego ele é estrodosamente um ego inflado vai parar para ouvir estas coisas aqui, gente? Isso aqui é a verdade, isso é uma metafísica que para o ego não entra na mente do ego, não entra na mente humana, não entra no sentido humano, não entra no coração humano. Porque você não tem uma vida, eu não tenho uma vida. A única vida é Deus, que é vida eterna. Vida, é consciência espiritual. Como haverá então uma vida jovem, uma vida velha, uma vida doente, uma vida debilitada ou uma vida moribunda? Quando obedecemos ao primeiro mandamento e reconhecemos que há somente um Deus, e quando ficamos imbuídos de Deus como vida única, toda a aparência de doença, envelhecimento e morte começa a se esfumar-se ou começa a dissolver-se e tornamo-nos cônscios da vida única, a harmoniosa e perfeita, expressa como eu individual, o seu e o meu. Tornamo-nos cônscios da vida espiritual essencial que existe em nós o tempo todo e em todas as idades. Deus, a lei e a substância. Reconheçamos Deus como o único poder, a única fonte, a única lei. Esse conhecimento imediatamente começa a anular toda a crença nas leis da hereditariedade, da alimentação, do clima, da infecção e do contágio. Todas elas leis materiais. A lei material é anulada na medida da nossa aceitação de Deus como a única lei. Sempre que leis econômicas, políticas, físicas ou jurídicas chamarem sua atenção, pensem: obrigado, Pai, sei que existe apenas uma lei, a lei de Deus, porque só existe um Deus e deve haver uma única lei. Ora, se Deus é espírito, a lei tem de ser espiritual. Estamos sempre enfrentando doenças físicas que atestam um aumento ou a diminuição da substância corpórea. Deus é a única substância e não pode haver excesso ou insuficiência de Deus. Reconhecendo Deus como substância divina, logo descobrimos que o corpo exibe a normalidade de Deus.
E como chegar nessa consciência, meus irmãos, que exibe a normalidade de Deus? Como chegar à consciência que estava em Jesus? E quando Jesus tocava a sua mão, aquele mal, aquela aparência, instantaneamente se dissolvia. E aí eu vou dizer para vocês que não é impossível, não. Todos nós temos acesso a essa consciência, mas precisamos deixar as nossas redes. E quando eu falo redes, quando nós falamos redes, são todas as coisas ligadas ao modo humano de vida. Nós vamos compreendendo passo a passo como é estar conectado a tudo e a todos instantaneamente. E nós vamos limpando este vidro que está embaçado. E este embaçamento, que são os nossos desejos, as nossas crenças, as nossas atitudes em relação ao mundo e às coisas do mundo, as pessoas e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente vai transcendendo e a gente vai se entregando às práticas, às meditações, às interpretações, aos insights que vamos recebendo, nós vamos transcendendo. Aquilo já não nos faz mais efeito emocional, uma ofensa já não nos ofende mais e a gente vai amadurecendo emocionalmente. Mas isso se dá passo a passo a partir de uma entrega, a partir de um desejo pessoal. Precisamos desejar este Cristo que está dentro de nós, nascendo, se desenvolvendo. Precisamos criá-lo. Em Cafarnaum, precisamos alimentá-lo até que ele possa operar as suas obras. Deus, a harmonia em todas as coisas. Estamos sempre às voltas com aparências exteriores de pecado, doença, morte, de carência e de limitação, a que chamamos de imagem de erros. Entretanto, essas imagens começam a mudar à medida que nossa consciência espiritual se desenvolve e se expande e que encaramos o invisível como fonte de harmonia. O invisível é a realidade de tudo que existe. Assim, não aceitemos as aparências como valor nominal, mas deixemos que a verdade remova as aparências discordantes. Qual é a verdade? A verdade é o Espírito onipresente, é o invisível e o manifesto. Então nós vamos... E a grande questão aqui é o seguinte desse livro, o grande ensinamento deste livro: superar as dificuldades de transcender as aparências. Por quê? Porque essas aparências estão enraizadas em nossa consciência. Mas como desenraizar essas aparências de nossa consciência? Praticando, estudando, escutando a verdade, se dedicando na verdade, se dedicando aos ensinos da verdade. Mesmo que tenhamos uma vida à parte do nosso estudo espiritual, a gente tem profissões, a gente está lidando direto com o modo humano de vida, nós temos pessoas que são ligadas a nós que não sabem nem o que é isso, mas nós vamos também contemplando, e com um esforço grande, contemplando a tamanha ignorância e a entropia, ou seja, a desordem de consciência que há nos nossos irmãos. Porque todos nós aqui, gente, estamos saindo desta entropia. Nós já tivemos numa entropia tão grande, sem conhecimento, que sofremos. O sofrimento ele vem da entropia, de não entender como que as coisas funcionam. E aí você grita, você berra, você faz escândalo, você perturba o ambiente externo, porque você está perturbado, você está vivendo numa entropia. Você não está entendendo como que funciona, você não serena a sua mente, você não acalma, você não pratica isso, você não respira direito. Ao realizar o exercício você fica fadigado, seu organismo se defende. Então a autopreservação do ego, ele cria uma fisiologia e cria uma casca, uma couraça, que é impossível a transcendência, somente com muita prática espiritual, muita prática de meditação, para transcender esta couraça, essa fisiologia que o ego cria em nosso sistema de organismo, o cérebro reptiliano. Mas quando a gente vai transcendendo, vamos entendendo, vamos contemplando, vamos aceitando esta realidade que é uma aparência de erro, que está sendo emanada não só por nossa consciência, mas pela consciência do coletivo, que está emanando tudo isso. E a realidade por detrás das aparências do mundo é a harmonia, é o amor infinito e é a abundância.
é o crescimento, é a evolução. Por isso que nós somos levados ao sofrimento, para cada vez mais ser empurrado para estas verdades aqui, esses estudos aqui. Compreender como que funciona a realidade, como que funciona o universo, que o universo é espiritual, que a vida é espiritual, a verdadeira vida. Descansamos em Deus. Descansemos em Deus, que é o que nós vamos tratar aqui, que agora Joel vem nos falar sobre o descanso no invisível e no manifesto. O resultado do conhecimento correto de Deus depende do fato de reconhecermos, em primeiro lugar, que Deus é nosso eu e o eu das pessoas que encontramos. As pessoas carnais são uma imagem. E o que tem atrás dos olhos das pessoas é o espírito onipresente que está regindo aquela vida individual. Então, por isso que transcendemos. O mais difícil e importante de tudo é isso aqui. Entender que cada vida, cada manifestação é feita pelo invisível e o manifesto. Porém, a visão que nós temos equivocada são pelos nossos sistemas de crença. E aí nós transcendemos essa visão e lá está a verdadeira vida, que é o amor infinito, a harmonia e a paz e a alegria de ser, que é o próprio ser verdadeiro. É o eu de mim, é o eu de você. Depende de sabermos que o Pai dentro de nós conhece as nossas necessidades sem que precisamos falar-lhe a respeito. Em terceiro lugar, devemos aceitar que Ele tem prazer em nos dar o reino. Depois podemos descansar nessa certeza. E quando temos essa certeza, vivemos realmente a vida espiritual. Então, para que nós possamos chegar nessa certeza que o reino de Deus é para o nosso desfrute e é para nós desfrutarmos, porque somos essências dele, somos ele mesmo, então nós descansamos nessas verdades e nós soltamos o mundo. E isso que é o soltar, e por isso que o conceito de soltar, que o professor Hélio Couto traz, que é o poder mais, que é a coisa mais poderosa que existe no mundo, o soltar, o deixar de lutar, deixar de resistir ao mal, e isso é soltar. Então todo o contexto dos estudos de Joel nos levam a isso, a uma conexão com o espírito, o invisível e o manifesto, soltando as aparências do mundo. Reconheçam que esse Deus no qual confiam não é uma entidade separada de vocês, mas é sua própria essência, sob o nome de eu. É o eu que se encontra no centro do seu ser, que vocês chamam de seu eu. Rebento de Deus, que se individualiza como vocês, o Cristo, Filho de Deus, herdeiro de Deus, juntamente com quem todos somos co-herdeiros de todas as riquezas celestiais. Neste mundo, façam tudo o que tiverem de fazer sem pensar em resultados ou recompensas. Lembre-se de que Deus não dá recompensas. O que ele faz meramente como função de Deus. Tomem o sol como exemplo. O sol não concede luz e calor como recompensa a ninguém, por nada. O calor e luz são a função de Deus e ele não pode negá-los. Dá-se o mesmo com Deus. Deus não pode negar nada, nem mesmo ao pecador. Ele é dotado dessas qualidades humanas. Não é um ser humano. Por isso não age como um pai ou um juiz humanos. Deus é o ser infinito e será para sempre. Deus não pode dar nem tirar. Deus só pode ser. O reconhecimento dessa verdade traz o ser Deus para o âmbito da experiência ativa em nossa vida. Somos chamados apenas para conhecer a verdade sobre Deus. Depois disso, nos descontrairemos em Deus. Ou seja, desfrutamos das coisas que é nos dada a fazer. Todas as coisas, profissões, relacionamentos, tudo aquilo que é nos dado a fazer, ele realiza. Por quê? Porque nós chegamos a um conhecimento de que o Pai está em tudo e que é do agrado dar-vos o reino. Então é assim
Precisamos compreender e precisamos pensar nessas coisas dias após dias, gente. Porque é um estado de entrega e meditação. Entramos no júbilo do Natal espiritual. Não é o Natal da vida carnal. Vão lá, compra presente, faz a ceia, tá todo mundo ali. Não. É a percepção do Cristo. É levantar esse espírito onipresente, levantar o invisível e o manifesto acima das aparências. E aí nós começamos a entender a nossa trajetória aqui neste plano. A entender por que nós estamos aqui num plano de terceira dimensão em estado evolutivo. Falar, ler, estudar são coisas simbólicas de Deus, mas o sentimento começa a mudar a partir do momento que nos entregamos a esses estudos e as práticas de meditação. A meditação nos leva a uma conexão maravilhosa, nos leva a estados de consciências maravilhosos. Temos desdobramentos de consciências repentinos e voltamos como um chumbo para o material. Mas isso devemos praticar, porque estamos alternando duas experiências, duas vidas. Tocando o teto do espiritual, que é o reino dos céus, e tocando aqui, vivenciando aqui o mundo material. Então nós vamos soltando, passo a passo, vamos entendendo, vamos pegar esse nosso ego que ele tem força, que ele tem poder e que ele quer conquistar, e vamos fazer com que esse ego, ele aprenda as coisas do espírito e que ele trabalhe para o espírito onipresente, onipotente, onisciente, e ele se entregue a esse poder, porque só existe ele. E não adianta, por mais que a gente resista, a gente vai ter esse retorno, querendo ou não querendo, por bem ou pelo outro lado. Então, ficamos aqui nesse estudo maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui do grupo, gente, de transição, tá? O grupo informativo da classe de estudos. Quem quiser participar da classe de estudos, chame no privado, a gente vai passar as recomendações, tá? Mas primeiro clique nesse link, entre no grupo, nos informe que você quer participar da nossa classe de estudos, e agora nós estamos num pequeno recesso, retornaremos em janeiro de 2022. Muito obrigado, um ótimo dia a todos, com a paz de Cristo Jesus. Agora, merecemos um silêncio tranquilo na conexão com o nosso Pai, divino e eterno amor.